fechar os nossos olhos, tentar conexão com o mais alto. E vamos aproveitar a oportunidade desta noite para agradecermos a Deus, a Jesus e a Conselheiro, a oportunidade que nos foi dada desse pequeno estudo sobre a pegada do Mestre. Vamos agradecer a Pedro Camargo, vulgo Vinícius, por ter nos proporcionado essas páginas tão profundas. São páginas pequenas, mas profundas, com tantos ensinamentos. E como lembrou a nossa irmã Priscila, que a gente possa, pelo menos, ter absorvido uma parte de tudo que foi conversado durante essas quartas-feiras. E no próximo ano, nós possamos continuar esse trabalho das pegadas, mais harmonizados, mais serenos, e numa situação do país e do mundo com mais tranquilidade, já se utilizando da vacina, e começando a ter uma vida um pouco normal. Que a nossa irmã seja intuída, seja inspirada, para nos trazer o que Vinícius, o que Pedro Camargo quis nos trazer, a página da noite de hoje. Que assim seja. Bem, boa noite a todos novamente. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu tirei da lição, né, de hoje, um trechinho só para a gente começar com uma leitura e depois a gente vai começar aí com o nosso, enfim, estudo, né? Então, gente, hoje a gente vai falar dessa página aqui, né? Fala Imagem Viva de Jesus. E começa assim. É singular e significativo o fato, por vezes verificado, dos discípulos e apóstolos de Jesus o desconhecerem quando ressurgido. Eles esperavam que o Mestre ressuscitasse, visto como tal acontecimento constava das profecias, e a ele o próprio Jesus se reportara de modo categórico e positivo. Portanto, parece natural que, ao verem-no após o dia predito da ressurreição, o reconhecesse de pronto. Não obstante, deu-se ao contrário, e precisamente com as pessoas que mais de perto privaram com ele, tais como Pedro, João, Maria Madalena. Como se explicará esse caso curioso? Quer nos parecer que o Mestre propositadamente se disfarçava, modificando os contornos de seu semblante a fim de colher as impressões dos seus mais íntimos a respeito dos ensinos que lhe havia ministrado. Proporcionava, assim, oportunidades, aguardando o modo de agir dos discípulos, cujos pensamentos ocultos e reservados punha a descoberto. Que Jesus possuía poder plástico em alto grau é coisa que não se discute. Conhecendo a matéria em sua estrutura íntima, e bem assim, as leis que presidem a organização das formas sob esta ou aquela modalidade, jogava com os elementos ao sabor da sua poderosa vontade. E aí tem um trechinho que fala assim: Madalena o vê à beira do túmulo, donde ressurgira, e conhecendo-o, supõe tratar-se de certo jardineiro. João, Pedro, Tomé e outros divisam-no na praia pela madrugada, e só logram saber que se tratava do Mestre querido após a maravilhosa pesca que ele lhes proporcionara. Então, ninguém reconheceu Jesus quando ele ressuscitou, né? E todos achavam que iam vê-lo e iam identificar Jesus assim que fosse ressuscitado. E não foi o que aconteceu. O que quer tudo isso dizer, senão que Jesus imprimia ao seu semblante o cunho que lhe parecia, mostrando-se ora no esplendor de uma glória que lhe era própria, ora sobre os andrajos com que se vestem os homens deste mundo. Até hoje, prosseguindo no desempenho de sua obra de redenção, o Cristo de Deus continua manifestando-se sobre veladas aparências,
Os que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, poderão vê-lo e ouvi-lo. Só trouxe esse trechinho porque a lição fala justamente disso, né? Da gente reconhecer Jesus, né? E dar esses exemplos que os apóstolos e quem seguia Jesus não reconheceu ele de pronto. Aí vamos lá. Esse trecho que fala: aquele que tem olhos de ver, que veja. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouça. E assim, nem sempre a gente consegue se ver. E nem ver as pessoas. E nem as pessoas conseguem nos ver como nós realmente somos. Mesmo aquelas que estão mais próximas da gente, que são da nossa família, ou pessoas que dizem nossos amigos, pessoas que convivem conosco no dia a dia. Mas será que será um problema de visão, audição, ou até interpretar, às vezes, o modo como que a gente age, né? O que a gente está falando? Ou realmente as pessoas só veem o exterior e se fazem cega perante os outros, né? Não conseguem ver as potencialidades dos outros, os desejos, os sonhos, até a diversidade, né? Cada um é diferente do outro. Ou assim, será que é o materialismo? As pessoas se preocupam tanto com as coisas materiais e com as suas próprias necessidades que acabam ficando alienadas e não percebem o companheiro do lado. E muitas vezes a gente até fala com uma outra pessoa, com alguém, né? E é como se a pessoa nem escutasse o que está falando. Está ali, mas não está ouvindo, né? Não está nem entendendo o que a gente está falando. E o Espiritismo, através do Evangelho de Jesus, fala sobre os relacionamentos do homem com Deus, com o próximo e conosco, né? Consigo mesmo. E nele, a gente tem uma luz que nos faz trilhar no caminho de Jesus, né? Da libertação, né? Que todo mundo quer se ver liberto das amarras de nós mesmos, né? Embora a gente saiba que muitas dessas relações têm vínculo com o nosso passado, né? Com o que já vivenciamos em outras vidas, a gente não pode deixar de buscar o conhecimento, assistência e ajuda, né? E assim, a gente se libertando, né, seguindo a luz, seguindo Jesus e conseguindo nos libertar, né, dessas nossas dificuldades e o que a gente tem aí na nossa bagagem, né, moral e espiritual das nossas últimas vidas, a gente também liberta outras pessoas, porque muitas das vezes a gente está emocionalmente ligado a uma pessoa com aquele sentimento ruim, né, de algo que aconteceu, e a gente se prende a essa pessoa com isso. E a gente só consegue, a gente conseguindo se libertar desse sentimento, a gente liberta o outro também, que não está mais preso naquela energia, né? Mas só que para a gente se libertar, o que a gente tem que fazer, na verdade, é mudar. E mudar é uma questão de livre escolha, né? A gente precisa usar o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade para conseguir mudar. E a gente sabe, né, que quando a gente muda, tudo muda à nossa volta. E isso é progresso, é evolução, conforme as leis de Deus, conforme o que a gente estuda, né? E durante muitos anos, no próprio cristianismo, o cristianismo exigia que todos amassem a Deus sem que a gente nem tivesse conhecimento total e pleno do que o que seria isso de amar a Deus, né? Porque a gente não tinha entendimento das leis de Deus. A gente só tinha as leis e seguia, mas não entendia as leis, né? Isso acabou distanciando muitas pessoas de Deus por conta disso, por conta dessa dificuldade de se relacionar com Deus. Mas, hoje a gente tem a nossa fé raciocinada através da revelação, através da terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Onde a gente consegue já perceber, né, a justiça de Deus, o amor de Deus por nós, e tudo que Jesus veio nos ensinar. A gente consegue ter esse acesso à doutrina, através da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e compreender um pouco melhor sobre Deus em nossas vidas. Mas assim, primeiro a gente tem que se conhecer e amar a nós mesmos, para que depois a gente consiga amar outras pessoas, né? Aí tem aquela frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus diz no Evangelho. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa se conhecer e se amar. E assim, se a gente parar para pensar, é muito bom a gente imaginar, né? Pensar assim, que no planeta que a gente vive aqui, né? Todos os humanos vão ser amáveis, generosos, que vão
Todos nós, com o tempo, a gente vai ser flexível com os outros, vai conseguir atingir um objetivo de autoconhecimento e verificar que tem necessidade de mudanças, né? Fazendo com que a gente consiga não só ver o outro, mas também sentir o nosso irmão, né? As necessidades do outro, chegar perto e perceber, né? As emoções, sensações, né? Isso seria maravilhoso e vai ser. Em algum momento isso vai acontecer conosco. Porque isso vai ajudar muito na nossa jornada encarnatória, né? Porque vai tornar a nossa estada na Terra mais produtiva, mais plena, e todo mundo vai estar trabalhando em prol um do outro. Assim, o que eu faço de uma maneira, o outro faz de outra, e todo mundo junto vai existir uma terceira opção, né? Todo mundo trabalhando junto em prol da mesma necessidade, complementando a diversidade um do outro. Agora, para essa questão, como diz na frase, como ver o outro, né? Como a gente conseguir enxergar o outro, a gente nunca vai conseguir enxergar ninguém que está do nosso lado, nem a pessoa que mora com a gente, se a gente não se enxergar. E se enxergar mesmo. Não assim a gente pensando em ser egoísta e excluir o outro e só olhar para si, mas de olhar dentro de nós, no nosso interior, quem nós somos. Vendo a gente, né, se entendendo, assim, né, conseguindo se enxergar, como a gente sente, como a gente pensa, a gente vai conseguir entender e enxergar aquele que está do nosso lado, para justamente conseguir amar o nosso irmão como a nós mesmos, a partir do momento que a gente se conhece. Mas será que a gente consegue se ver assim e consegue autoconhecimento para se entender? É um pouco complicado, né? E isso é um trabalho diário. A gente sabe que a gente tem que trabalhar diariamente para se melhorar. Mas isso é uma busca que vai ter que ser constante. Porque não é algo fácil, a gente sempre fala sobre isso, sobre se conhecer, né? Até Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo. E é muito necessário para que a gente se conhecendo, se entenda e se entendendo consiga ver o lado do outro. Mas, assim, importante é a gente nunca desistir. A gente está sempre tentando enxergar o outro, mas a gente precisa mergulhar dentro do nosso íntimo, dentro de nós mesmos. E tem uma história de um certo ancião que estava sentado numa praça e ele ficava olhando vai e vem das pessoas. Aí, de repente, para um carro bruscamente. Desce um passageiro super agitado, dirigindo-se ao ancião e pergunta: como é essa cidade para se viver? Pois vou residir aqui e preciso de informações. O ancião pergunta para ele: como era a cidade onde se habitava antes? E ele disse: horrível. Pessoas invejosas, mal educadas, vizinhos péssimos, péssimas condições de trabalho e sociabilidade. Então o velhinho disse para ele: essa cidade é igual. Acho melhor o senhor procurar outro. E o homem, com muita raiva, saiu furioso, porque ele não estava a fim de repetir a experiência que ele tinha vivido anteriormente. Logo em seguida, para um outro carro e antes de parar, ele dá preferência a um pedestre. Para no lugar determinado para estacionar, desce, cumprimenta o ancião e lhe diz se poderia, por favor, dar-lhe informações acerca da cidade. O velhinho, então, fez a mesma pergunta. Como era a cidade anterior que o senhor vivia? E ele, sentando-se ao lado do ancião, lhe disse: uma cidade de gente trabalhadora, esforçada. Ali conseguira grandes amigos, ficara com saudades de todos, saíra buscando condições melhores de trabalho e de estudo para os filhos. Então o velhinho disse para ele: essa é a cidade certa para você. Com certeza você conseguirá aqui tudo o que precisa. Aí depois, né, como é que a gente pensa? Como que em seguida duas respostas são tão diferentes se a cidade era a mesma? A gente, né, nós, né, vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Isso acontece muito. Por isso que a gente precisa se esforçar para essas mudanças. Porque existe até aquela frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E é isso mesmo. Às vezes a gente se coloca com um pensamento, com uma vibração que tudo à nossa volta
parece refletir essa vibração e esse pensamento. E é isso que essa história vem dar exemplo, né? A gente acaba não enxergando as coisas como elas são, mas como nós somos, é o nosso reflexo. É como se a gente estivesse o tempo inteiro olhando no espelho e vendo aquilo que a gente está emitindo. Eu estou emitindo aquela energia, aquele pensamento. Então a gente sabe que a força, né? A energia que a gente emite volta pra gente, é como numa prece. Quanto mais pensamentos positivos eu estou orando, estou pedindo para as pessoas, eu estou emitindo uma energia de luz, de paz, de amor, de solidariedade, de compaixão, de carinho. Eu estou emitindo essa energia. Automaticamente, a gente está recebendo essa energia. Porque se eu estou doando, eu estou recebendo. A gente já entende isso. Então, é uma via de mão dupla. Óbvio que a gente não faz isso querendo receber, mas é a lei natural. Então, a gente vai receber conforme aquilo que a gente doar. E às vezes, muitas pessoas, né, acabam culpando Deus, culpando as coisas que acontecem, porque não percebem que o maior e único responsável somos nós mesmos. A gente acaba reclamando demais e nós que somos os culpados, né? E é impossível a gente mudar qualquer resultado daquilo que a gente quer se a gente não age diferente. Não adianta eu mudar, eu querer que o bolo fique bom se a receita é a mesma. Eu preciso rever a receita e ver se não está faltando algum ingrediente ou se eu não coloquei a quantidade errada, para que o bolo não sole, para que o bolo não fique queimado ou ruim. Então a gente tem que rever tudo que a gente faz para ver se a gente realmente não está se equivocando em algo, para estar atraindo coisas que não são legais para a gente. Aí tem uma frase que eu acredito que vocês já tenham visto lá, o filme Avatar, que é um filme bem antigo, né? É aquele que o pessoal todo azul, que vive em outro planeta. E no filme, os personagens principais, eles falam sempre uma frase: eu vejo você. E eu vejo você, na verdade, quer dizer, nós estamos na mesma sintonia, na mesma busca, nos mesmos objetivos. Pode ser de forma diferente, mas o objetivo é único. Mas eu vejo você. Fala da empatia de um ser para com o outro, do respeito mútuo, de consideração, do amor que deve existir entre cada um de nós, e não só os seres humanos, mas todos os seres que vivem no planeta, numa integração divina e absoluta. E no filme a gente não está falando de panteísmo, né? Que tudo retorna para o todo, porque a gente já entendeu e o que o Espiritismo já nos ensinou é que somos seres individuais e a gente vai permanecer assim pela eternidade. Mas é uma beleza de ensinamento, né? Se a gente pensar assim. E quando Jesus estava lá, um exemplo, né, da vivência de Jesus aqui, quando Jesus estava no meio lá da multidão, que um doente passa na mão em um pedaço da veste dele, ele diz assim: alguém me tocou. E o discípulo logo pergunta: mas mestre, como que a gente, no meio dessa multidão, como que o senhor pôde sentir essa pessoa no meio da multidão? Aí ele diz: é porque de mim saiu uma virtude. Virtude é essa, né, que acabou curando aquele doente que estava necessitado. Jesus pôde sentir aquele que o tocou, curar sem absolutamente nem ter lhe visto ou ouvido. E essa é a percepção dos grandes mestres, que vai além dos olhos que veem. É a percepção do coração, nos seus sentimentos mais profundos. É a percepção do amor. Aquele que tem olhos de ver, que veja. Aquele que tem olhos de ouvir, que ouça. Assim é que a gente trabalha a nossa sensibilidade, vivendo com amor, com todos e com tudo à nossa volta. Sendo atento às necessidades gerais, sendo útil, né? Não só a si mesmo, mas para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta. Mas também não esquecendo de nós, né? Que a gente tem que parar, olhar para dentro de nós, se conectar com Deus e olhar para esse eu divino que tem dentro de cada um de nós, que vai nos ligar ao Pai, porque nós temos Deus dentro de nós. E importante a gente manter, né, essa acústica, essa vibração do nosso coração, dos ensinamentos de Jesus que estão dentro de nós, né, que proporcionam com que a gente consiga trilhar na Terra com mais plenitude, com paz, né, sabedoria, que a gente consiga absorver
todos os momentos de tempo, né, que a gente tem aqui como encarnado, sentindo as coisas, vendo, né, percebendo tudo ao nosso redor e tendo essa sensibilidade, né, que é muito bom às vezes quando a gente vai numa praia, quando a gente vai num lugar lindo e maravilhoso, quando a gente consegue perceber a natureza e consegue admirar, né, estar louvando a Deus naquele momento de conexão com a criação dele. Ter essa sensibilidade, a gente tem que ter isso sempre, para que assim a gente consiga perceber as pessoas à nossa volta, né? E assim, a gente podendo, no final de tudo, dizer para as pessoas, eu vejo você. E se conectando com Deus, se conectando em todos os momentos. A gente está agora num momento de final de ano, um momento que a gente passou por muitas coisas em 2020 que ninguém fazia a mínima ideia que ia acontecer quando estava lá em 2019, rezando lá, e tomara que acabe o ano, que 2020 seja melhor. E aí vem um boom, uma bomba, né? Mas uma bomba que faz a gente pensar, faz a gente refletir. Dói, a gente chora, a gente sabe de pessoas que desencarnaram, pessoas conhecidas que ficaram muito mal no hospital, pessoas que venceram, idosas, às vezes de mais de 90 anos, 80 e poucos anos, que saíram, conseguiram vencer. Essa semana a gente teve notícia de o pai de uma amiga minha, ficou 8 meses no hospital, ele é policial. Ficou 8 meses, ele saiu ontem do hospital, venceu o Covid. E assim, são coisas que a gente não tem como controlar. O que a gente tem como controlar é o que está aqui dentro, é o que está dentro do nosso coração, o que a gente fala, né? Então, toda essa expressão que a gente pode doar para o outro, isso a gente pode controlar. Então, assim, a gente pode controlar e a gente pode medir, a gente pode querer dar mais. E esse é o nosso trabalho para pensar num 2021 bom. Porque não adianta ter vacina, não adianta ter nada se a gente não se vacina contra nós mesmos. Se a gente não colocar imune contra o que a gente tem dentro de nós que não é bom. Porque a gente ainda tem. Então, a gente tem que refletir muito e olhar para dentro e saber enxergar aonde Jesus está. Porque ele está por aqui. A gente não vai ter a figura de Jesus encarnado como a gente teve antes, porque aquilo foi uma necessidade para nós hoje estarmos até falando sobre isso. Mas a gente precisa perceber Deus, perceber Jesus em todos os momentos, nas pessoas que a gente pode ajudar, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes dão um bom dia, a gente está de mau humor, a gente não dá. Porque são oportunidades pequenas, onde a gente tem presente a vibração dele. E se a gente não consegue se colocar nessa sensibilidade de perceber, não adianta ficar querendo que Jesus volte, não. Porque ele está aqui, a gente só não consegue enxergar. Então a gente tem que olhar para as crianças e ver Jesus, porque ali tem Jesus. Jesus está em todo lugar e ele está, acima de tudo, dentro de nós. Então, quando eu estiver muito triste, quando eu estiver precisando muito dele, eu vou me olhar no espelho e eu vou olhar para Jesus, porque ele está dentro de mim. Então, eu vou tirar a força dele que está dentro de mim para renovar as minhas energias, para pensar, né, um pouco mais, para refletir naquilo que eu preciso mudar. E como a gente passou um vídeo para vocês sobre que presente eu vou dar para Jesus, né? Isso faz a gente pensar, olhar no espelho, saber que Jesus está dentro de mim, que eu tenho Deus dentro de mim. E que presente maior que eu posso doar para ele? É o amor, né? Cada um falou uma coisa, mas o presente que ele doa o tempo todo para nós é amor. Então, que a gente doe amor, mas não só para Jesus, não, para todo mundo à nossa volta. Graças a Deus. Eu vou fazer uma prece para depois a gente conversar um pouquinho antes que o tempo acabe, tá bom? Graças a Deus, graças a Jesus, pela infinita oportunidade de estarmos juntos, mesmo afastados fisicamente, nos nossos estudos contínuos. Tantos dias, Senhor, durante esse ano, em que nos sentimos tristes e sozinhos por causa do isolamento. E Tu estavas dentro de nós, do nosso lado, nos abraçando, nos dando a oportunidade de estudar e servir da maneira que podíamos. Senhor, que as outras oportunidades possam continuar, para que não só estudando, mas também servindo com o seu evangelho dentro de nós, auxiliarmos aqueles que necessitam, seja da nossa palavra,
seja do nosso ouvido, seja do nosso abraço, seja do nosso pensamento. Que todas as nossas energias, tudo aquilo que a gente recebeu esse ano, porque nós recebemos muito, possa, Senhor, ser distribuído para todos aqueles nossos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade que nós, que ainda não têm esse contato e essa intimidade que temos de podermos falar por onde estamos e pensarmos em Ti. Que todos nós possamos ter boas festas entre os nossos familiares, um excelente Natal, uma virada de ano com esperança e sem perdermos a nossa fé, principalmente a fé em nós mesmos. Graças a Deus.